Dando continuidade, sejam bem-vindos ao nosso curso. O nosso tema é de pagamento simples, que na realidade é um investimento único no valor presente que nos fornece um valor futuro único a uma determinada taxa no final de um certo tempo, ou quando nós temos um valor que nós queremos lá no futuro e nós queremos saber qual seria o valor da aplicação hoje para dar esse valor no futuro, numa taxa determinada e num determinado tempo. Então, se nós colocarmos o nosso fluxo de caixa, nós teremos esta situação. Um valor presente no final de um determinado tempo vamos chamar de N, a uma taxa I, nos dá um determinado valor futuro. Ou quando eu quero um valor futuro, quero saber que valor que eu aplicaria hoje, uma taxa I, num determinado tempo. Para isso, nós vamos usar, obviamente, todas as teclas da nossa calculadora financeira. Vamos repetir aqui a tecla do tempo, a tecla da taxa, do valor presente, da anuidade ou prestação. Não significa que seja anuidade ao ano, pode ser ao mês, pode ser a qualquer outra época. O valor futuro, e aqui a tecla que nós trocamos o sinal. No nosso caso, vamos colocar no nosso gráfico, no nosso fluxo de caixa, um exemplo. Eu tenho investimento de R$20.000, aplicado a taxa de 1,4% ao mês. Eu quero saber quanto será o valor no final de 8 meses. Então eu tenho aqui valor presente de 20.000, quero aplicar uma taxa de 1,4% ao ano, ao mês, desculpe. Quero aplicar em 8 meses e quero saber qual será o valor futuro ou valor acumulado. Aplico 20.000, a taxa de 1,4% ao mês. Eu quero saber no final de 8 meses qual vai ser o valor futuro. Então vamos colocar ali no nosso esquema os dados. Eu tenho 20.000, no caso é negativo, 20.000. Aplicado a taxa de 1,4% ao mês, tecla I, tempo 8 meses, e eu quero saber o valor futuro. Nós vamos na calculadora e vamos introduzir os dados que nós temos. Eu posso seguir essa sequência, como eu posso alterar qualquer sequência. O importante é que se eu tiver um valor negativo, ele vai sair positivo. Eu não posso colocar o valor positivo e vamos por hipótese que eu fosse colocar um valor futuro também positivo, ele daria erro. No caso aqui, um dos valores é negativo. Vamos colocar então 8, é o nosso tempo, 8 teclo N, 1,4 teclo I, o nosso valor presente é 20.000, eu preciso trocar o sinal, teclo 20.000, troco o sinal aqui, CHS, e teclo PV. E, por último, teclo FV, o que nos dá um resultado de 22.352
1.989. Ou seja, se nós aplicarmos 20 mil, a taxa de 1,4% ao mês, durante 8 meses, nós vamos ter 22.352,89. O que é muito importante que eu não disse. Nesse caso, os pagamentos ocorrem no final do tempo. Portanto, na nossa calculadora lá, eu tenho que teclar a tecla G, END. Por quê? Porque os valores únicos serão pagos, o valor único será pago no final de um determinado tempo, não é no postecipado, né? Quer dizer, os pagamentos ocorrem sempre no final do tempo. É o que nós tínhamos nesse exercício 1. Vamos ver um outro exemplo de pagamento simples. Vamos imaginar que nós fizemos uma aplicação hoje, ou seja, valor presente. Essa aplicação é a taxa de 1,5% ao mês. No final de 12 meses, ele nos gera um valor futuro. Vamos colocar os dados nesse fluxo de caixa. O que eu quero? Qual é o valor da aplicação? Ou seja, o nosso valor presente. Ele é aplicado em 12 meses. Tempo N, 12. Tem o valor acumulado de 23.912,36. O F, 23.912,36. Ele é aplicado a uma taxa de 1,5% ao mês. Ou seja, eu quero saber qual é o valor da aplicação nossa hoje, ou seja, o valor presente. Ele é aplicado esse valor a uma taxa de 1,5% ao mês. Quero saber no final de 12 meses, que vai gerar 23.912,36, qual é o valor dessa aplicação nossa hoje. Eu vou colocar em cima do esquema aqui na parte de cima. O nosso tempo 12, vamos colocar 12 aqui no nosso esquema. A taxa é 1,5%. Eu quero saber o valor presente, o nosso valor futuro que nós esperamos ter, 23.912,36. A nossa calculadora tem que estar em END, ou seja, tem que teclar G, END, porque o pagamento ocorrerá no final de um determinado tempo. Agora é só pegar na calculadora e lançar os dados. Então pego a calculadora, introduzo o dado. Pode ser nesta ordem: 12, teclo N, 1,5, teclo I, PV o que eu quero, eu tenho o valor futuro, 23.912,36, não preciso trocar o sinal, porque ele é positivo, teclo FV, e quero saber o valor presente, então teclo PV, o que nos dá 20 mil. Então a resposta nossa, 20 mil. Então, se eu quero ter no final do tempo F 23.912,36, no final de um tempo de 12 meses, uma taxa de 1,5,
eu devo aplicar R$20.000 hoje. Exercício resolvido. Nós vimos até agora duas situações, dado um valor presente, calcular qual seria o valor futuro no final de um determinado tempo n, a taxa i. Depois nós vemos qual seria o valor de uma aplicação, ou seja, um valor presente, para obter um determinado valor no final de um tempo n, a uma taxa i. Mas vamos imaginar que nós fizemos uma aplicação que nos rendeu um determinado valor no final de um determinado tempo. Qual é a taxa que nós obtivemos? Então vamos fazer mais um exercício. No caso, eu tenho uma aplicação de R$10.000, que no final de 10 meses gera um montante, ou seja, um valor futuro, de R$13.439,16. Qual é a taxa obtida? Vamos colocar os dados no nosso fluxo de caixa. Nós temos uma aplicação de 10.000, ou seja, P é 10.000. Ele saiu do nosso caixa, ele vai ser negativo, por isso o sinal da flecha para baixo. No final de 10 meses, ou seja, n igual a 10, gera um valor de 13.439,16, que é um valor futuro. 13.439,16. Qual é a taxa? É o que nós queremos. Vamos colocar esses mesmos valores no nosso esquema. Então, o n, 10 meses. A taxa nós queremos. O nosso valor futuro, FV, 13.439,16. O que nós queremos? A taxa, e a nossa aplicação é 10.000. Então, nosso PV é 10.000, só que com o sinal negativo. Agora, nós vamos na calculadora, limpamos a calculadora, colocamos 10.000 na tecla N. PV 10.000 negativo, então ponho na máquina 10.000, teclo CHS para trocar o sinal e teclo PV. Por último, teclo o valor futuro, 13.439,16, teclo o valor futuro e por último, teclo I, que me dá a resposta de 3%. Então, a taxa é 3% ao mês. Então, não deixe de avaliar o nosso curso, se gostou ou não gostou. Isso é muito importante para ver, assim, a quantidade de pessoas que estão acessando. Nosso objetivo é realmente disseminar o conhecimento e o uso da matemática financeira e da P12C. Se você quiser se aprofundar ainda mais sobre o assunto, nós avisamos que temos um livro, Fazendo Bons Negócios com Matemática Financeira e HP12C. Ela está disponível em PDF. Queremos agradecer a sua participação e convidamos para assistir os próximos vídeos. Muito obrigado.